Se eres meior y te masturbas, necessito que escuches algo que quase nenhum médico te dirá em voz alta. Não é esse sobre moral ni sobre vergüenza, é esse sobre tu próstata, tu coração y los anos de saúde que aún te quedam por vivir. Hoy vamos a hablar de algo que los hombres maiores de 50 guardam em silêncio, incluso dentro do consultório médico, la masturbação después de los 60 anos. Muitos creem que o desejo sexual simplesmente desaparece com la edad, o pior aún, que tocar-se a si mesmo después de cierta edad é vergonzoso, e maduro incluso perjudicial para la saúde, pero la verdade médica é completamente diferente. Tu cuerpo no deja de tener necessidades sexuales, lo que cambia é como responde. La masturbação, quando se pratica correctamente, pode ser uma de las melhores herramientas para proteger tu próstata, mantener tu função eréctil y hasta prevenir enfermedades cardiovasculares graves. Soy la doutora Valeria Castilho, médica especializada em saúde masculina y urologia. Em este vídeo eu te vou explicar exatamente o que ocorre dentro de tu corpo cada vez que te estimulas, que passa em tu próstata, em tu circulação sanguínea, em tu coração. Vou mostrar-te estudos reais, casos clínicos y uma advertência crucial sobre quando a frequência se vuelve peligrosa. Ao final te dará uma lista de cenários de autoevaluação que nenhum médico te explicará, para que puedas saber se tu corpo te está pedindo mais atividade ou menos. Quédate hasta o final porque essa informação poderia cambiar tu qualidade de vida em los próximos anos. Empecemos por lo que muitos homens maiores experimentam, pero poucos entendem realmente. La próstata não é solo uma glândula que causa problemas ao envelhecer, é o órgão ativo que produz líquido seminal constantemente, esse líquido necessita uma salida. Quando não se libera com regularidade, comienza a acumular-se, a espesar-se, a volver-se mais denso. Com o tempo, esse fluido estancado atrapa microproteínas y células epiteliais, criando lo que em medicina chamamos congestão prostática. Talvez te suene familiar esto. Te levantas várias vezes durante la noite para urinar, o chorro é mais débil que antes, sientes urgência repentina de ir ao banho. Pero quando legas apenas sei o nada, o tienes essa sensação molesta de que nunca terminas de vaciar la vejiga por completo. Muitos homens caminham com estes sintomas durante anos sem dar-se conta de que estão relacionados com uma próstata congestionada. Aqui é donde las coisas se ponem interessantes. Estudos longitudinais realizados por prestigiosas universidades seguiram a quase 30,000 homens durante 18 anos. Los investigadores queriam entender se havia alguma relação entre a frequência de eyaculação y e o risco de desenvolver câncer de próstata. Los resultados fueron surpreendentes. Los hombres que eyaculaban 21 umas vezes ao mês tinham hasta 31% menos risco de desenvolver câncer de próstata em comparação com aqueles que solo eyaculaban entre 4 y 7 vezes ao mês. Deja-me ser clara. Esto não significa que eyacular previene o câncer de forma absoluta, nem que garantiza que nunca lo desenvolverás. Pero lo que se sugere com evidência sólida é que liberar regularmente o conteúdo prostático acumulado pode actuar como factor protector contra a inflamação crônica. Piénsalo como limpiar filtro. Se nunca lo haces, se obstrui. Se lo haces com regularidade moderada, funciona melhor y dura mais tempo. Como médica, no receto a masturbação como uma cura universal, pero se reconozco o valor fisiológico de la eyaculação regular quando se maneja de maneira equilibrada. Para alguns homens maiores, especialmente aqueles sem pareja ou com dificuldades para manter relações sexuais frequentes, la masturbação pode ser uma ferramenta prática y saludável para manter la próstata ativa y funcional. Pero la próstata não é lo único que se beneficia. Existe uma conexão que a maioria de los hombres desconoce, uma que poderia literalmente salvar-te la vida. Tu erecção no solo habla de tu vida sexual, está revelando o estado de saúde de tu coração. Quero compartilhar-te algo que cambia completamente la perspectiva sobre la função eréctil em homens maiores. Tu pene é em realidade um de los melhores indicadores de saúde cardiovascular que existe. Não estou exagerando, deixa-me explicar-te por quê. Las artérias do pene midem apenas entre 1 y 2 milímetros de diâmetro.
São pequenas, delicadas y extremadamente sensíveis a qualquer problema circulatório. Em contraste, as artérias coronárias que alimentam o coração midem entre 3 y 4 milímetros. Esta diferença de tamanho é crucial, porque quando há problemas de circulação, quando comienza a aterosclerose ou o endurecimento arterial, as artérias mais pequenas se obstruem primeiro. Isto significa que a disfunção eréctil não é simplesmente um problema sexual aislado, é uma sinal de advertência temprana de que algo está passando em tu sistema circulatório. Múltiplas investigações cardiológicas han confirmado dado alarmante y esperançador à la vez. A disfunção eréctil aparece entre 3 y 5 anos antes de eventos cardiovasculares graves como infartos ou acidentes cerebrovasculares. Piénsalo de esta maneira: se notas que tus erecciones são mais débiles que antes, que tardam mais em aparecer ou que desaparecem durante o acto sexual, tu corpo te está enviando mensagem urgente. Te está dizendo que há problemas de fluxo sanguíneo. Esses problemas não estão ocorrendo solo em el pene, estão ocorrendo potencialmente em todo tu sistema circulatório, incluindo as artérias que alimentam tu coração y tu cérebro. Aqui é donde a masturbação juega papel inesperado y fascinante. Cada vez que logras uma erecção, se importar se é através de la masturbação ou de relações sexuais, estás realizando o exercício vascular. La sangre entra com fuerza a los cuerpos cavernosos del pene, llena esos espacios, presiona contra las paredes internas y luego vuelve a circular hacia el resto del cuerpo. Esse processo não é passivo, é um treinamento cardiovascular a nível microscópico. Manter a atividade sexual regular, e assim com pareja mediante masturbação, ajuda a preservar a elasticidade e os vasos sanguíneos tão delicados. Mantém ativo o fluxo de óxido nítrico, essa molécula crucial para a vasodilatação. Y previene o deterioro progressivo do tecido eréctil que ocorre quando simplesmente deixamos de usá-lo. Revisto pacientes que tras vários meses sem nenhuma atividade sexual regressam à la consulta preocupados dizendo coisas como: "Doutora, sinto que mi pene não responde como antes. E não tenho erecciones matutinas. Me cuesta mucho mas lograr uma erecção quando lo intento." Y les digo com honestidade, não é solo psicológico, é fisiológico. O desuso afecta o tecido eréctil exatamente igual que a inactividade afecta o músculo que não exercitas, se atrofia, perde capacidade, se debilita. Por isso, manter tu função eréctil ativa não é vanidade nem obsessão sexual, é monitório cardiovascular, é prevenção de saúde, é cuidar-te de maneira integral. Tu erecção é um de los melhores barômetros naturais que tienes para saber como está funcionando tu coração. Me gostaria saber algo para entender melhor a nossa comunidade. Desde onde nos estás viendo? Escribe tu cidade o país em los comentários para poder saludar-te personalmente. É importante para mim saber que eles formam parte de esta família que se atreve a falar com honestidade sobre saúde masculina. A hora que entendes a importância de manter tu função eréctil, necessitas saber exatamente o que está ocorrendo a nível fisiológico dentro de tu corpo, porque a ciência detrás de esto é fascinante. Quando o homem se excita sexualmente, o cérebro desencadena uma cascada de neurotransmissores em questão de segundos. A dopamina genera desde o y motivação. O óxido nítrico dilata los vasos sanguíneos y permite que la sangre flua hacia el pene para lograr la erección. Las endorfinas diminuem o estresse y la ansiedade. La serotonina regula o estado de ânimo y crea uma sensação de bienestar. Este processo que ocorre automaticamente é o mesmo que experimentabas em tu juventude, pero com uma diferença fundamental: la intensidade diminui com la edad. Com la edad, especialmente después de los 50 anos, a produção de óxido nítrico diminui significativamente. Esto explica por que as erecções tardam mais tempo em aparecer, porque já não são tão firmes como antes y, porque agora requieres maior estimulação física ou mental para lográ-las. Pero aqui está lo crucial que muitos homens não compreendem. Cada vez que logras uma erecção, estás realizando o exercício vascular real. Não é uma metáfora. La sangre entra com pressão,
Lena los cuerpos cavernosos del pene, estira y presiona contra las paredes internas de esos tejidos y luego vuelve a circular. Esse processo mecânico é literalmente o treinamento para los tejidos. Por isso, a atividade sexual moderada pode ajudar a manter a função eréctil. Quando a erecção deixa de ocorrer por largos períodos, os tejidos cavernosos começam a perder elasticidade, produzem menos colágeno, que é a proteína que mantém a flexibilidade de los tejidos, pouco a pouco se facilita a disfunção eréctil progressiva. É ciclo negativo. Menos erecções levam a pior função eréctil, lo que leva a menos erecções. Esse é o princípio de usa-lo ou pierde-lo, aplicado diretamente à tua fisiologia sexual. Não estou dizendo que debas forzar-te se não tienes desejo natural. Não estou sugerindo que te obligues a ser algo que não te nasce. Pero se te digo que ignorar completamente tua função sexual durante meses ou anos pode ter consequências reais y medibles em tua capacidade futura para ter erecções. La buena notícia é que este processo não é irreversível em suas etapas tempranas. Se comienzas a notar que tus erecções são mais débiles ou menos frequentes, reanudar uma atividade sexual moderada, e assim comparejam mediante masturbação consciente, pode ajudar a recuperar parte de essa função. Não será como a los 20 anos, eso é realista, pero se puedes manter uma função saludável y satisfactoria para tu vida. Hasta aqui todo suena positivo, verdade? Pero necessito advertir-te sobre algo que muitos homens não consideram. Existe ponto onde a frequência deixa de ser beneficiosa y comienza a causar dano real. Alguns homens, ao descobrir os benefícios de la eyaculação regular para la próstata y la circulação, comienzam a hacerlo com demasiada frequência, pensando que se pouco é bueno, mucho deve ser melhor. Esse razonamento, por lógico que pareça, é incorreto. Quando um homem de edad avançada eyacula diário ou várias vezes por semana sem descanso adequado, se produz algo chamado fatiga do piso pélvico. Los músculos bulbocavernoso y pubococcígeo, que são los encargados de expulsar o sêmen y controlar la urina, quedam tensos, contraídos, sobrecargados, sem tempo suficiente de recuperação. Imagina que aprietas puno com toda tu fuerza y no lo sueltas nunca. Ao princípio puedes mantenerlo, pero eventualmente los músculos comienzam a doler, se inflamam, perdem fuerza y funcionalidade. Lo mesmo ocorre com los músculos do piso pélvico. Essa tensão crônica y acumulada causa dolor perineal, que é essa zona entre o escroto y o ano. Causa ardor uretral ao orinar, sensação de pesadez testicular constante e incluso pode dificultar a erecção posterior porque os músculos estão tão agotados que não respondem corretamente. Deixa-me compartilhar-te caso clínico que ilustra isto perfeitamente. Homem maior de 70 anos legou a minha consulta com dolor pélvico persistente. Havia visitado outros médicos antes, le haviam hecho análises de urina, le haviam revisado a próstata. Não tinha infecção bacteriana, não tinha hiperplasia prostática aparente, pero o dolor seguia ali, especialmente después de orgasmo. Le pedi que me descreviera com honestidade sua rotina íntima. Ao princípio dudou porque, como muitos homens de sua geração, sentia vergonha ao hablar de estes temas. Pero finalmente me confessou que eyaculava 4 vezes por semana, porque havia leído em internet que isso era bueno para prevenir o câncer de próstata. Sua intenção era nobre, estava tratando de cuidar-se, pero seu corpo estava completamente exausto. Le expliquei o que estava passando. Reduzimos a frequência a 2 vezes semanais, incorporamos exercícios simples de relaxação pélvica que podia fazer em casa. Durante o seguinte mês o dolor desapareceu por completo. Não foi magia, não foram medicamentos, simplesmente fui entender que o problema não era eyacular em si mesmo, sino o excesso para la eda y la capacidade de recuperação de seus tejidos. Tu corpo tiene limites que vão cambiando com los anos. Lo que podias hacer a los 30 sem problema pode ser demasiado para tu corpo a los 60 ou 70. Respeitar-los não é debilidade, é sabedoria. É parte de cuidar-te de verdade. Tenho uma pergunta importante para adaptar melhor o conteúdo. Alguma vez has experimentado molestias después de la eyaculação? Escribe 1 si, do sino, 3 sino está seguro.
Tu resposta me ajuda a entender que temas necessita mais profundidade em futuros vídeos. Mas além da frequência, há outros factores práticos que os homens maiores necessitam considerar para evitar problemas. Detalhes pequenos que podem marcar uma grande diferença em tu comodidade e saúde. Primeiro, hablemos de algo que muitos ignoram completamente: la piel del pene se vuelve mais delgada e sensível com la edad. Assim como la piel de tus manos, o tu rostro pierde colágeno y elastina después de los 50. Lo mismo ocorre com la piel genital. Se vuelve menos elástica, mais delgada y mucho mais propensa a la irritación. Se la fricción durante la masturbação é demasiado fuerte, demasiado rápida ou prolongada, sem lubricação adequada, podem aparecer irritações que não sempre são visíveis, pero se causam molestias reais, ardor a urinar em las horas seguintes, dolor ou sensibilidade aumentada ao dia seguinte, incomodidade persistente que muitos confundem com infecção urinária. La solução é extremadamente simples, pero muitos homens la passam por alto por vergüenza ou desinformação. Usa a lubricação apropriada. Não é vanidade, não é exageração, é cuidado médico básico para tu eda. Um lubricante à base de água ou silicona que puedes conseguir em qualquer farmácia sem necessidade de receita pode prevenir completamente estas irritações y hacer que la experiência se mais cómoda y saludável. Segundo, hablemos sobre os hábitos de sueño. Durante o orgasmo, tu corpo libera prolactina, uma hormona que induz relaxação profunda y facilita o sueño. Por isso, muitos homens usam a masturbação como método para conciliar o sueño mais facilmente, y eso está perfectamente bem. Não há nada malo em elo, pero quero que seas consciente de patrão que pode desenrolar-se sem que te desconta. Se usas a masturbação habitualmente como tu método principal para dormir noite tras noite, tu corpo pode acostumar-se a esta rotina específica. Com o tempo pode resultar-te mais difícil conciliar o sueño sem ela. Não é uma dependência química como ocorreria com as pastilhas para dormir, é mais bem patrão conductual, uma costumbre profundamente arraigada que tu sistema nervioso aprende y espera. No te estou dizendo que dejes de hacerlo se te funciona. Solo te pido que lo reconozcas, que seas consciente de elo, porque essa consciência te permite manter o controle em lugar de sentir que o hábito te controla a ti. Terceiro, sobre a sensibilidade sexual em geral. Se todo tu placer sexual se vuelve exclusivamente individual, com estímulos curtos, intensos y sempre de la mesma maneira exacta, com o tempo esto pode levar a uma redução gradual de tu sensibilidade a estímulos mais sutiles y naturales. Tu cérebro se acostumbra a tipo muito específico de estimulação y perde pouco de sua capacidade de responder a outras formas de placer mais lentas ou variadas. Novamente não significa que debas deixar de masturbar-te, significa que a variedade importa. Cambiar o tipo de estimulação de vez em quando, no sempre buscar o orgasmo rápido em 5 minutos, manter também intimidade com tu pareja si la tienes. Todo esto ajuda a manter tu sistema de resposta sexual mais flexível y adaptável. Finalmente, esto é lo mais importante de todo lo que te redixo hoy, quero que a partir de agora pratiques algo que lama autoobservação consciente. Cada vez que te masturbes, não lo hagas de maneira automática ou mecânica. Hazlo com atenção plena lo que tu corpo te está comunicando. Observa tu erecção. É firme ou notavelmente mais débil que antes? Tarda muito tempo em aparecer ou responde com relativa facilidade? Observa as sensações em tu próstata después de ejacular. Há uma sensação de alívio y relaxação ou sientes pressão y moléstia? Observa tu urina em las seguintes horas. Há ardor, câmbio de color ou qualquer tipo de moléstia ao urinar? Evalua tu nível de energia ao dia seguinte. Te sientes renovado y descansado ou te sientes agotado y débil? Se después de masturbar-te te sientes bem física y emocionalmente, se não há dolor nem molestias, se tu energia é buena, entonces estás em la frequência correcta para tu corpo em este momento de tu vida. Pero se notas dolor recorrente, debilidade persistente, ardor ao urinar ou uma fatiga constante que não se explica por outras razões, entonces tu corpo te está dizendo algo muito claro.
te está pedindo que reduzcas la frequência ou que cambies la forma em que lo haces. Tu cuerpo siempre habla, siempre te envia señales. La pregunta é se estás dispuesto a escucharlo com honestidade y sin juicio. Lo que aprendiste hoy vea mucho más allá de la masturbación como acto físico. Aprendiste que tu sexualidade después de los 60 no desaparece ni es algo de lo que avergonzar-se, solo se transforma y requiere mais consciência. Aprendiste que tu próstata necessita atividade regular para manter-se saudável y prevenir congestão. Aprendiste que tu erecção é um indicador temprano de problemas cardiovasculares y que cuidar-la puede literalmente salvar-te la vida. Y aprendiste que o equilíbrio, ni o exceso ni la abstinência total, e sempre la clave para uma saúde duradeira. Deixa-me perguntar-te algo importante antes de despedir-nos. Depois de ver este vídeo, cientes que agora tienes mais claridade sobre tu própria saúde? Escreve se este conteúdo te ajudou a entender melhor tu cuerpo. Tu desejo sexual não é tu inimigo. Tu desconhecimento se lo era, pero o esse desconhecimento já não existe. Soy a doutora Valeria Castilho, médica especializada em saúde masculina y urologia. Estou aqui para acompanhar-te em este caminho de consciência, honestidade y respeto. Em este canal hablamos de lo que outros calam, porque tu saúde merece verdade no tabus. Se este vídeo resonou contigo, não te lo guardes para ti solo. Compártelo com alguém que lo necessite escuchar. Um amigo, um hermano, um padre que talvez está vivendo em silêncio com dúvidas similares. Suscríbete ao canal para mais conteúdo sobre saúde masculina sem censura nem vergüenza. Nos vemos em o próximo vídeo, onde seguiremos rompendo silêncios y cuidando tu saúde com a verdade que mereces. Respira profundo y cuida-te mucho. Dale me gusta se esta informação te foi útil para que mais homens puedan encontrá-la. Comparte com quem amas, porque eso é um acto de carinho genuíno. Suscríbete ativando a campanita para não perder-te o próximo tema sobre saúde masculina que nadie se atreve a abordar.